Gente, este é um salmo muito especial. É um salmo dos filhos de Corá. Interessante que Deus é tão tremendo e misericordioso, porque um certo dia houve uma revolta, houve uma rebelião de 3 homens contra a liderança de Moisés e Arão. O nome deles, Coré, e 2 irmãos. O nome deles, Datã e Abirão. E esses 3, não sei por que, eles contestavam a liderança de Moisés e Arão. E se tornou uma situação muito ruim, muito crítica. E o Moisés teve que ter, assim, uma procedência impetuosa diante de tal ato de rebeldia de pessoas ali que se levantaram em oposição. E praticamente Moisés decretou a morte dos rebeldes. E esses homens, eles incitaram mais 250 homens, fizeram uma sedição tal. Final das contas, que esse não é o alvo dessa noite, mas só para a igreja ter uma base de como Deus é misericordioso. Final das contas, os 3 rebeldes, Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra os líderes, eles foram tragados vivos com as suas famílias. A terra se perdeu, Deus tratou com eles e eles foram tragados vivos com as suas famílias. E mais os 250 homens que acenderam fogo estranho diante do Senhor. Então todos morreram. E assim, gente, só que tem porém nisso tudo. Alguns da casa de Coré não foram coniventes com a atitude rebelde do pai. Ou seja, então não concordaram com o procedimento errôneo da parte de Coré. E, gente, esse povo aqui, autores desses salmos, os filhos de Coré, são exatamente dessa linhagem de Coré, ou de Corá. E, amados, ainda que o pai agiu de forma equivocada, Deus não levou em consideração e ainda levantou verdadeiros adoradores de tal importância que até comporam hinos maravilhosos, salmos tremendos, revelações gloriosas da parte do Senhor. Por exemplo, Salmo 42 é maravilhoso, já preguei sobre ele e estou nessa sequência, pregando nos salmos. Então é importante nós termos essas informações. Mas, queridos, do Salmo 42 até o 45, há muitos lamentos da parte dos coraitas, ou dos filhos de Corá. E esse Salmo 46, maravilhoso, ele responde aos lamentos destes salmos, afirmando que, independente de todas as coisas, Deus é o recurso mais supremo. Deus é o socorro bem presente na hora do angústia. De Deus vem todas as respostas que o homem necessita. De Deus vem todas as provisões. Deus, Ele é soberano. Todos nós, com certeza, temos consciência disso. Deus, Ele é soberano sobre a natureza, Ele é soberano sobre as nações. Mas um ponto que eu gosto muito da parte de Deus é aquilo que o apóstolo Paulo declarou lá
falando à igreja de Corinto. Ele declarou que Deus, Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Gente, e assim, por mais que nós passemos por momentos terríveis, difíceis, dramáticos, complicados, caóticos, sinceramente eu não sei como foi o teu dia ontem, mas o meu foi bem atribulado, foi bem difícil mesmo, sabe, gente? E eu já passei por muitos apertos, muitas dificuldades, muitas necessidades, muitas contrariedades, muitos caminhos estreitos eu já passei na minha vida. Esse ano mesmo, não é fácil você receber uma notícia de que o teu irmão morreu exatamente no dia que você está fazendo aniversário. E você sabe que você vai levar essa marca até o final da sua vida. E no dia 26 de fevereiro do ano que vem, vai completar um ano que o meu irmão faleceu exatamente no dia do meu aniversário. Gente, não é fácil. Tem dias e dias bem difíceis na vida da gente. Quando eu estava lá em Londrina, eu estava no culto de oração. Mas olha a importância do culto de oração, pouco frequentado. Culto de oração. Gente, eu estava lá na primeira igreja presbiteriana renovada de Londrina, pastor José Soares da Rocha, se tornou um paizão para mim e para minha família. E ele estava orando e o Asaf estava internado. O Asaf estava prestes a fazer a cirurgia. E eu estava ali, dobrado diante de Deus, clamando a misericórdia dele, o coração apertado. De repente eu senti que um anjo se aproximava de mim. Eu senti aquele calor, sabe? E olha, eu senti que aquele ser ia impor as mãos sobre mim e ia me entregar algo de Deus. E na hora que eu senti o calor, de repente um pastor colocou as suas mãos sobre o meu ombro. Olha a experiência tremenda que eu tive com Deus. E ele começou a falar em mistério. E de repente ele me entregou assim: meu filho, esta enfermidade do teu filho não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esse anjo que me entregou esta palavra, ele morreu no ano passado, morreu recentemente. Pastor Jair, de repente até um pastor lá já ouviu falar dele, lá de Londrina, pastor Jair, da Igreja Presbiteriana Renovada lá de Londrina, faleceu recentemente. Mas ele foi usado por Deus ali para me trazer uma palavra da parte de Deus. E eu quero ser usado aqui nesta noite para trazer uma palavra da parte de Deus para você, para que você também possa receber uma resposta que você precisa. E, gente, outro culto de oração que eu estava, a esposa dele, desse pastor, ela veio até mim e falou assim: pastor Josué, o Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, amados, todas as nossas respostas vêm do Senhor, vêm da sua palavra, vêm do trono da graça, vem do coração de bondade de Deus. E você pode celebrar isso nessa noite, porque o nosso Deus, o nosso recurso mais supremo, Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aleluia. E o salmista ele corresponde desta maneira, dizendo assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem o coração no mar,
ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, receba da parte do Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio. Interessante que esse é um dos salmos desse ano. E gente, em Jerusalém não há rio. O rio Jordão atravessa Israel, mas não passa em Jerusalém. E queridos, o rio vem do trono da graça, do trono de Deus, vem do coração amoroso do Pai. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio de águas purificadoras. Existe um rio que flui do amor do Pai. Interessante, queridos, que esse salmo ele celebra a segurança de Jerusalém, a segurança do povo de Deus. E amados, muitas vezes nós nos sentimos inseguros, desamparados em relação aos homens, mas nunca em relação a Deus. Porque se os homens ficam a desejar conosco, nos abandonam, nos decepcionam, nos frustram, Jesus declarou, e a palavra dele é a verdade: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse salmo, gente, é maravilhoso. E ele serviu de inspiração para a composição de um dos heróis da fé desta geração mais atual. Porém, lá nos meados de 1483 nasceu o grande reformador Martinho Lutero. E um dia, Martinho Lutero tem passagens bíblicas que fizeram toda a diferença na vida dele, como Romanos 1,17, o justo viverá da fé, Ele deu ali a reforma protestante devido a esse texto. Mas esse salmo aqui também fez a diferença na vida do Martinho Lutero, e através desse salmo ele compôs um dos louvores mais famosos que há no mundo evangélico, Castelo Forte. E eu fui pesquisar a letra desse louvor hoje, e eu quero ler para vocês, prestem bem atenção, a letra deste hino de Martinho Lutero, chamado Castelo Forte. E à medida que eu for lendo, você cheio do Espírito Santo, que você está glorificando ao Senhor. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimos cruéis, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A nossa força nada faz, sozinhos estão perdidos, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra, e Deus conosco sempre está. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos.
Você pode levantar suas mãos e glorificar a esse Rei da Glória que está nesse lugar. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na adversidade. Socorro bem presente na hora da angústia. Muitas vezes, amados, nós não entendemos os propósitos de Deus, como aquelas águas que assolaram tanto o Rio Grande do Sul. Mas Deus é soberano e sabe o que faz. Por exemplo, se nós olharmos para Paulo em Atos 27, ele enfrentou uma terrível tempestade. E interessante, amados, é que ele estava preso e estava indo em direção a Roma. E queridos, ele tinha como homem de Deus avisado que a viagem poderia ser ruim, atribulada, mas houve ali uma desobediência à sua palavra, e gente, eles pegaram ali um mar Mediterrâneo. De repente deu-se uma grande tempestade chamada Euroaquilão, e foram 14 dias sem ver a luz do sol, de uma grande tempestade. Mas, gente, um dado dia, Paulo, ele recebeu a visita do anjo do Senhor. Aleluia. E o anjo falou assim para ele, que nenhum homem iria morrer dos 276 que estavam no navio. Aí, no dia seguinte, ele foi e deu uma palavra de ânimo a todos os que estavam naquele navio, dizendo assim: nesta noite, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo falou que ninguém vai morrer. E olha, gente, todos não morreram porque havia um homem de Deus naquele navio com uma missão graciosa, um divulgador do Evangelho. Se você está sendo fiel a Deus, se você está comprometido com o reino e com a palavra, tenha certeza que Deus vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família através da tua vida, em nome de Jesus. E nenhum dos seus vai morrer se você crer, e quem crê e recebe esta palavra. Mas o interessante, amados, é que Paulo declarou, né? O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E é isso, amados, que precisa fazer a diferença nas nossas vidas. Será que nós verdadeiramente somos de Deus? Servimos a Deus de todo o coração? Gente, assim eu vou encerrar esta palavra com a plena convicção de que o Senhor, Deus dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas, queridos, quais são as nossas condutas diante desse Deus? Olha, gente, como que encerra este salmo? Acompanhe comigo dos versos 8 ao 11. Diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos esclarecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Gente, diante desses versos, eu chego à seguinte conclusão: que diante das suas obras, diante do seu reino, que é um reino eterno, desde já,
O Senhor triunfa, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o seu reino já está estabelecido. E interessante é que o seu reino não findará, porque o reino de Deus está dentro de nós. Jesus declarou isso. Então, amados, eu tenho plena certeza que mesmo diante das labutas da vida, de todas as circunstâncias, dificuldades, adversidades, a minha esperança é que eu vou chegar lá naquele lugar de descanso. E esse reino já está prevalecendo na minha vida. É claro, amados, que eu não sou um homem perfeito, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas falhas, eu preciso me consertar em muitas áreas, eu preciso ser transformado, liberto, eu preciso ser muito mais ministrado em algumas áreas da minha vida que eu preciso melhorar de forma relevante. Eu tenho consciência disso, talvez você também tenha consciência. Afinal de contas, amados, quem é perfeito que está ao nosso meio? Não tem. Então, todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos aquela situação que traz um desconforto emocional, as pendências, os desajustes, os fracassos, as decepções que já fizeram parte ou estão fazendo parte da nossa vida. Todos nós vivemos os nossos dilemas. Mas, amados, nós somos seres humanos comuns e Deus nos conhece e Deus sabe que a nossa estrutura é pó. Mas se nós estivermos verdadeiramente, amados, com a plena convicção de servir, eu tenho certeza que nós já temos uma casa, uma morada eterna. Aquela promessa lá de João 14, onde Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu tomo posse de uma. Quem toma posse de outra? Quem crê que vai chegar lá? Fala assim: eu tomo posse, em nome de Jesus. E olha, gente, vai ser algo tremendo. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Quem se alegra por isso? Talvez você tenha uma casa muito boa, uma casa confortável, uma casa com bons móveis, tudo de requinte, marfim, tela de 70. Talvez você tenha uma geladeira picanha, ainda mistério. O que mais? Fabiano, deu uma ajuda. A gente, o que é isso diante da eternidade, daquilo que Deus tem preparado para nós? O que é isso, amados? Olha, gente, coisas grandiosas, tremendas, maravilhosas, Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Agora, gente, nós precisamos ter alguns procedimentos convenientes a esse Rei da Glória, a esse Senhor dos Exércitos, a esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos esclarecedores na terra. Amados, nós precisamos não somente contemplar, mas precisamos testemunhar daquilo que nós temos visto e ouvido. Assim diz a palavra, mas é uma ordenança de Deus. Nós precisamos ser, gente, transmissores de Deus e darmos um bom testemunho. Darmos um bom testemunho. Pregarmos o Evangelho e, se for preciso, usarmos palavras. Agora, sinceramente, amados, nós estamos com esta missão de pregarmos o Evangelho e, se for preciso, usarmos palavras. Será que as pessoas estão querendo Deus olhando para nós? Ou estão se afastando de Deus olhando para os nossos procedimentos?
olhando talvez para as nossas perversidades, para as nossas palavras feridas, contrárias a tudo que a Bíblia reza, a tudo aquilo que Jesus ensinou, passou, divulgou, treinou os discípulos: vão e façam assim, assim, assim. Esses dias nós ouvimos aqui do irmão Rodrigo, que como filhos da luz, devemos nos comportar como filhos da luz. Agora, amados, cá entre nós, né? Escuta aqui o que eu vou falar para vocês. Tem gente que se acha que é filho da luz, mas age como filho das trevas. Nós estamos entendendo muito bem o que está sendo dito aqui. E nós precisamos, amados, como igreja, abrirmos os nossos ouvidos àquilo que o Espírito diz à igreja. Porque nós vemos tudo aquilo que está escrito, que é do nosso livro espiritual, amados. Só que muitas vezes nós agimos contrário. E acabamos quebrando os princípios. Acabamos falando mais do que devemos, acabamos causando intrigas, divisões, separações, por causa das vaidades vãs. E olha, uma das coisas, amados, que me desaponta, sinceramente, como crente, é perceber a quantia de gente vaidosa dentro do reino de Deus. Aleluia. Sabe? Porque assim, amados, com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Talvez você nem esperasse um desfecho assim, dessa palavra. Mas eu preciso ser real naquilo que eu prego e eu estou falando diante de Deus. Aleluia. Porque eu estou preocupado, amados, e como pastor, pregar não aquilo que eu penso e que traga alisamento para ego de gente vaidosa, mas aquilo que vem do trono da graça como palavra libertadora à igreja do Senhor. A gente assiste pregações por aí, né, onde os presbiterianos estão falando mal dos assembleianos. E os assembleianos estão chamando os presbiterianos de sorveterianos. E existe assim, né, gente, um julgamento. E tem a igreja tal lá que se acha que é correto, não por causa de doutrina, mas por causa de dogmas humanos. E nós devemos estar fundamentados, amados, no que diz respeito à sã doutrina, e não a dogmas, que são, o que é o dogma? É a opinião do homem em relação à doutrina. Aí o homem pega a doutrina, distorce e faz um dogma. Gente, isso é equivocado. E amados, nós precisamos voltarmos ao Evangelho, assim como um dia Martinho Lutero, amados, que foi o autor, né, do hino maravilhoso chamado Castelo Forte, baseado aqui no Salmo 46. Ele se deparou com Romanos 1,17, que nós não somos julgados por obras, mas nós somos julgados pela fé. Nós somos justificados por graça. E quem glorifica ao Senhor por ser justificado por graça. Agora, claro, amados, que as boas obras são a evidência de que realmente nós somos justificados por graça. E amados, muitas vezes nós estamos fundamentados na religião. Só que a religião, como dizem por aí, não salva ninguém. A placa denominacional não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo salva através do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, você poderia ter glorificado mais forte. Você perdeu a oportunidade de glorificar, porque Deus amou o mundo e nos deu Jesus Cristo para nos salvar. E muitas vezes queremos nos salvar de nós mesmos, das nossas
desejo impetuoso de vivermos numa competição. E isso, amados, é muito prejudicial para o corpo de Cristo. Porque está mexendo bem no microfone, querido. Coloque um pouquinho de agudo. Aleluia. Mais agudo. Ficou grave, só um agudo, né? José é uma bênção, conserta até foguete. Gente, o Salmo 45, eu estou encerrando, diz respeito ao casamento do rei. E o salmista, ele está falando assim de um rei notável, mas não fica indicado qual rei que o salmista está abordando no Salmo 45. Um rei humano, mas que está fazendo alusão ao rei eterno, aleluia, o Senhor dos exércitos, o rei da glória, que é o Senhor Jesus. E gente, o salmista aqui dos filhos de Coré, ele está dizendo que este rei é o mais notável entre os homens. Só que sim, gente, nem Davi cabe nesse texto. Leia na sua casa do Salmo 45. Porque Davi, amados, por mais que foi um homem segundo o coração de Deus, também deu suas derrapadas, e todos nós sabemos disso. E errou, não foi uma só vez que ele errou, não. Errou várias vezes, mas quem está livre? Quem está livre de errar? Quem está livre de cair, de transgredir, de pecar, de cometer iniquidade? Porque, amados, quando nós pecamos contra Deus. Mas quando nós transgredimos contra as leis de Deus. Mas quando nós cometemos iniquidade, é contra os homens. Agora, amados, será que muitas vezes nós não estamos nos justificando de tal maneira? Assim, eu tendo a minha vida em dia com Deus, está tudo ok. Em relação aos homens, eu posso ser indiferente, eu posso falar mal, eu posso ter posicionamentos totalmente adversos e contrários à palavra. E é nesse sentido, amados, que eu penso que nós estamos errando muito por vaidades. Porque o que nós precisamos ter como igreja é desprendimento e humildade. Porque o Salmo 45, que trata do mais notável entre os homens, está tratando do Rei Jesus. Aleluia. E quem foi Jesus como homem? Paulo falou assim, e eu vou encerrar, lá em Filipenses 2, a partir do 3. Paulo falou assim: nada façais nem por contenda, nem por vanglória. Olha, gente, quantas vezes nós estamos ouvindo isso e estamos desobedecendo? Nada façais nem por contenda, nem por vanglória, antes por humildade. Aleluia. Eu vou repetir o verso, vamos ver quem vai glorificar. Nada façais nem por contenda, nem por vanglória, antes por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. De sorte que haja em vós, cada um não atente propriamente para aquilo que é seu, mas para aquilo que é dos outros. Gente, pegando um gancho aqui, hoje eu fui comprar lá uma carne moída no Vitor, e eu estava descendo, gente, e assim veio um estalo. Eu estava descendo na minha preferencial, e um conhecido meu esses tempos atrás, ele estava descendo na mesma rua e veio um motorista e atravessou a preferencial e bateu nele.
Mas assim, a estrada que você desce, você pode também observar, quem é motorista aqui entende o que eu estou falando, você pode observar que mesmo você estando na tua preferencial, você tem que ter uma visão abrangente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Você está na tua preferencial, mas você está ligado, está antenado, né? Ou seja, você como bom motorista, você tem que não estar preocupado só com você, mas também com os outros. Porque de repente você pode evitar um acidente, mesmo que o outro esteja sendo negligente e passando uma preferência. Então quem é o bom motorista? É aquele que se preocupa com os outros motoristas e não está preocupado só consigo mesmo. Então quem que é o bom cristão? O bom cristão é aquele que se preocupa com os outros, mesmo talvez estando com a razão. Esse é o bom cristão. Se preocupa mais com os outros. Só que nem sempre nós estamos com a razão e achamos que estamos. E aí ficamos naquela cobrança, aí ficamos naquele embate, aí ficamos naquela guerra. Mas não cabe a nós ficarmos combatendo uns com os outros. Não cabe a nós precisamos voltar a ser igreja de verdade, igreja cristã de verdade. Nós não temos que ser pela guerra, nós temos que ser pela paz. Jesus falou que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paulo falou lá em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo falou lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E o diabo está repreendido e envergonhado no nome de Jesus. E quem crê assim, quem concorda com essa palavra, glorifique ao Senhor. Nossa luta não tem que ser uns contra os outros. E olha, gente, como encerra esse salmo. Parem de lutar. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estabelecedores na terra. Ele dá fim às guerras. Ele é o Senhor dos exércitos. Vamos saber que Ele é justo e Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Se existe guerra, gente, nós precisamos ter um bom comportamento como cristãos. Se as pessoas estão guerreando contra nós vamos nos posicionar nele e saber que Ele é quem peleja por nós com justiça. Não é pau, pedra, não. Gente, agora, Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Quem glorifica ao Senhor com o seu poder, quer aniquilar com as guerras. E Ele vai aniquilar com as guerras dentro da tua casa. Quem crê nisso? Ele vai aniquilar com as guerras dentro da tua casa. Quem crê nisso e toma posse. Agora vamos receber essa palavra, gente. Parem de lutar. Vamos parar de nos digladiar como cristãos. Que tal se nós nos juntarmos para vivermos em união, como diz o Salmo 133? Porque é na união que há unção. Não há unção no desacordo, não. Na desunião não há unção, não. É na união que há unção. E é na união que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Quem que é digno de ser exaltado na sua igreja? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Deus de Jacó é o nosso castelo forte. Nada façais nem por contento, nem por vanglória, antes por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada qual para aquilo que é seu, mas para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele, a Jesus Cristo, seja a glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que é mencionado lá no Salmo 24 por Davi. Quem é este Rei da glória? Ele é Jesus, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, e só Ele é digno de ser louvado e exaltado na sua casa, na sua igreja. Ele é a fonte de todos os recursos, Ele é a fonte de toda a provisão. Nele está a força do cansado, nele está a alegria do aflito, nele está o pão daquele que tem fome, nele está a água daquele que tem sede. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que está nos protegendo das ardentes fúrias do diabo. E se nós ainda estamos de pé, é porque Ele é que tem nos sustentado de pé. E se nós cairmos, é Ele quem nos levanta. E nós não vamos nos frustrar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem celebra o Senhor Jesus Cristo nessa noite, fique em pé no nome de Jesus, mas fique em pé glorificando a Ele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E se você tem motivo de agradecimento, e se você realmente e verdadeiramente crê que Deus é o nosso recurso mais supremo, que Deus é as respostas para todas as nossas dúvidas, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, se você crê assim, então feche seus olhos e exalte a Ele, glorifique a Ele. Talvez você está vivendo um momento difícil, complicado, um momento de angústia, mas nele você vai ser reestabelecido.